Olha só, eu realmente não sei de que lado você está nessa celeuma toda que está acontecendo no Brasil, mas eu sei de que lado você deveria estar agora, do seu. Bem-vindos ao Checkmate, quadro do Guia do Sobrevivente que discutem aquelas verdadeiras sinucas de bico que o povo acaba se metendo, às vezes até sem querer. Uma coisa que a gente tem que fazer como sobrevivencialista é imaginar como são os efeitos colaterais de qualquer crise que aconteça à nossa volta. E por mais que a gente não goste de política e que deseje um verdadeiro foda-se para os políticos e para o que está acontecendo lá em cima, ainda assim, tudo que acontece fora dos nossos muros acaba afetando a gente. E você agora pode dizer qualquer coisa sobre a situação política do Brasil. A única coisa que você não pode dizer é que você não estava esperando por isso. Porque ficou muito claro e evidente que tumultos como esse que aconteceram vão voltar a acontecer e é muito possível que a situação fique até muito pior do que já está. No âmbito do sobrevivencialismo e preparação, você tem sim que se preparar para o caso dessa coisa sair muito fora do controle ou que uma postura mais agressiva ainda aconteça da parte dos governantes, o que vai jogar mais gasolina na situação toda. Sim, é uma grande bola de neve, mas antes de eu começar a falar isso para vocês, eu quero dar um toque bem legal para vocês. Nós temos um curso focado em sobrevivencialismo e preparação, totalmente indicado para quem quer viver de uma forma mais autossuficiente, sem depender demais do que está acontecendo lá fora. Nós então estamos entrando numa fase onde o mundo vai se tornar muito mais complicado, e não só o Brasil. E quem investir em preparação, em autossuficiência e ser um pouco mais independente, vai nadar de braçada, porque, sinceramente, a situação está ficando feia em vários âmbitos, no âmbito político, no âmbito internacional e até no âmbito climático. Então, começar a investir em autossuficiência e preparação de nível mais especializado é algo muito interessante para você e para sua família, principalmente na situação que nós vivemos agora. Eu vou mostrar para vocês agora por que tudo que está acontecendo aí vai virar uma grande bola de neve, porque no final das contas, o que tinha que ser corrigido era para ter sido corrigido lá no passado, e não foi. Então agora a gente vai lidar com as consequências disso. E esses efeitos colaterais podem afetar você, sua família, suas preparações e seu modo de vida. Janeiro já está avançando e muita gente achou que o tumulto político ia acabar quando o Lula assumisse a posição dele lá no Palácio, ok? Só que não. No momento que eu gravo esse vídeo, pelo menos 8 estados já estão começando com vários levantes de algum tipo, ou paralisações, ou ameaças muito sérias, como paralisação de caminhoneiros, por exemplo, por conta das políticas envolvendo a Petrobras. Mas esqueça isso por um momento e analise o cenário geral, por o que está por vir, ok? Isso é só um exercício de pensamento, tá certo? Lá, antes das eleições ainda, quando Bolsonaro era o presidente do Brasil, ele começou a questionar a legitimidade das urnas eletrônicas. Nessa época aí, foi tentado de todas as formas que mecanismos de controle dos votos, ou que pudessem realmente mostrar que não haveria fraude, foram sugeridos. E algumas forças políticas do Brasil, sim, forças políticas, porque a gente já sabe que os ministros do Supremo assumiram um papel político no Brasil, disseram que não, a garantia sou eu. Nesse meio tempo, houveram as eleições, as pessoas foram até lá votar e o resultado das eleições foram terríveis. Quem ganhou foi o partido de um presidiário, de alguém que estava preso, que acabou libertando mais um monte de bandidos que assumiram o governo. O povo automaticamente se revoltou. E isso vai continuar por muito tempo. Que na cabeça de mais da metade da população do Brasil existe aquela de: este governo é ilegítimo. Este governo e aquele ministro fraudaram as eleições. Tudo que eles precisavam fazer era provar que as eleições não foram fraudadas. Só que eles não vão fazer isso. E tudo que esses ministros eleitorais dizem que a garantia da democracia são eles. E muita gente não está aceitando isso. E essa é a raiz do problema. Não importa o que venha depois. Vai ser
Sempre isso. Se as eleições tivessem sido, de fato, apuradas, recontadas e tivessem mecanismos como os que foram sugeridos para que as pessoas pudessem ver realmente que não houve uma fraude, nada disso está acontecendo. Chegamos nos seguintes cenários: um grupo acha que foi roubado, o outro grupo que está sendo acusado de roubo não pode provar que não foi e diz que a garantia foi Joe. Já no pós-eleição, um lado da balança simplesmente se calou. E olha, eu não sou do lado de ninguém aqui, eu sou um monarquista, ok? Um lado realmente se calou, mas se calou barbaramente, tipo, foda-se essa merda. O outro lado, por sua vez, começaram provocações e juras de vingança, onde todos os decretos seriam tirados do ar, os benefícios que o povo conseguiu duramente, até no antigo governo, vão ser revogados. Enfim, nós vamos literalmente detonar tudo que foi feito para começar a fazer de novo. E você pode não achar isso, mas isso é uma baita provocação para quem já estava lá se sentindo trapaceado por conta das eleições. Logo, as ameaças começaram de todos os lados. O cenário é basicamente o seguinte: Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidiário, bandido condenado, assumiu a presidência com mais da metade do Brasil, teoricamente pessoas que tiveram as urnas adulteradas, achando que ele não deveria estar lá. O que você acha que vai sair disso tudo? Coisas como o que aconteceram em Brasília, que vão se tornar uma imensa bola de neve, porque a única forma que eles têm de calar a oposição agora é na porrada. E quando as porradas começam a ser trocadas de ambos os lados, a coisa fica extremamente feia e nós, sobrevivencialistas, estamos no meio disso tudo. Independente de você achar que você deve estar de um lado ou de outro, você está no meio disso tudo e todo o cenário em volta começa a piorar. É o tal cenário de caos social que nós, sobrevivencialistas, imaginamos, achamos que é possível, mas os últimos anos mostraram que coisas impossíveis realmente acontecem. Nós achamos que jamais viveríamos um cenário de Guerra Fria novamente, e nunca a situação nuclear esteve tão quente no mundo todo, com várias guerras entre potências, com ameaças nucleares abertas e descaradas. Ou seja, nós voltamos para um estágio muito pior que o da Guerra Fria. Um cenário onde todo cidadão do mundo tem que se preocupar com a completa vaporização nuclear do planeta. Você acha que pode isso? Pois é, nós também atravessamos uma fase onde nós nunca achávamos, embora os cientistas diziam que sim, que ia acontecer, que nós teríamos uma pandemia global, do tipo apocalipse zumbi. Não foi, não teve zumbi andando pela rua, mas sim tivemos uma pandemia global que paralisou o mundo por 2 anos. Coisa que a gente nunca achou que ia acontecer e que pode acontecer. Nós estamos tendo agora, nesse exato momento, eventos climáticos que estão ferrando o mundo todo em todos os lugares. Aonde era cheio de água, tá seco. Onde era seco, tá chovendo, tem alagamento. E em todas as partes do mundo os efeitos climáticos estão sendo literalmente arrasadores. Algo que ninguém consegue controlar, mas que você também tem que se preparar para enfrentar. O que vocês têm que entender agora é o seguinte: para cada medida mais dura que o ministro colocar para calar a boca da população e fazer eles engolirem algo que pode até estar certo, mas que a gente não tem como saber, a reação vai ser mais e mais pesada. Em Brasília, tudo começou como um protesto, gente sentada em frente à porta de quartel, esperando que o exército fizesse alguma coisa. E o exército realmente fez. Na hora que ele chegou na esplanada ontem, foram aplaudidos. Batiam palmas, porque o exército realmente chegou na hora que eles estavam ocupando os prédios públicos. Em 3 minutos depois, o exército se virou e a borracha cantou e mais de 300 foram presos. Isso não foi visto pela população como um ato normal, foi visto como um exército traidor, como um governo traidor. E automaticamente, em 8 estados, o protesto não começou com uma passeata que desandou por conta do efeito manada, já começou com violência. Nesse momento, em São Paulo, eles estão literalmente metendo fogo em tudo, o que vai gerar medidas mais pesadas ainda da parte do governo, discursos e estratégias dissimuladas dizendo que são terroristas, que são isso, que são aquilo, classificações de todos os tipos, de ambos os lados,
e o bicho vai continuar pegando e as coisas vão continuar esquentando. Tudo porque a base lá atrás já estava errada. Então, quando você constrói uma casa sobre um alicerce errado, você tem que aguentar as consequências de ter uma estrutura que é absurdamente frágil. Uma hora a repressão vai ser tanta que até aqueles que no momento ainda são simpáticos pela causa que ganhou as eleições vão começar a ficar revoltados e vão começar a achar que tem alguma coisa errada. E é assim, meu chapa, que um grande caos e distúrbio social começam. A história nos prova isso com Primavera Árabe, com a Revolução de 32. Sim, eram jovens protestando quando atiraram neles, alguém atirou neles e nós começamos uma verdadeira revolução no estado de São Paulo. E em vários outros países o exemplo é muito claro. Uma hora alguém perde o controle e quando se perde o controle, tudo vai para o buraco. E nós, sobrevivencialistas, temos que estar com essa janela de possibilidades aberta para que a gente possa se preparar para isso, porque afinal de contas, nós não temos nada a ver com esse peixe. Nós somos o povo, um povo que acordou para a necessidade de estar preparado para situações literalmente como essas aí. E como se já não bastasse o mundo inteiro estar pegando fogo, agora a gente também tem uma fogueira ardendo bem dentro do nosso quintal. Nesse exato momento, nós saímos daquela ideia de preparação para eventos específicos, como um evento climático, por exemplo, por uma preparação de longo prazo, onde possivelmente nós teremos 4 anos de distúrbios o tempo todo. Vocês conseguem imaginar como vai ser para esse novo presidente exercer o mandato dele sem poder botar a cara para fora de casa, porque metade da população está desejando literalmente o mal acontecendo para ele? Pois é nesse cenário, com metade da população do Brasil totalmente revoltada, que nós vamos ter que lidar agora e que existe sim a possibilidade de uma ruptura do estado normal das coisas e amanhã você pode acordar com um estado de sítio, um estado de exceção qualquer decretado, o que é mais ou menos o que você viveu na pandemia, sabe? Tipo toque de recolher nas ruas e tudo mais. E é nessa hora que quanto mais garantido você tiver na sua casa, na sua base, que você vai conseguir atravessar essa situação o melhor possível. Sempre, é claro, desejando que isso não parta de uma situação de revolta que se resolva com bomba de gás para uma que tem que se resolver com tanque de guerra. Ao contrário do que muita gente acha, nós nos preparamos para o pior, mas esperamos sempre que o melhor aconteça. E não é bom para nenhum segmento da sociedade, nenhum dos dois lados envolvidos, para ninguém, para o pobre, para o rico, para ninguém, que nós tenhamos uma guerra civil no Brasil. Mas, infelizmente, se as coisas continuarem como estão, nesse ritmo e nada for feito, é muito provável que esse tipo de coisa aconteça e eu não descarto essa possibilidade. O que eu faço como sobrevivencialista é me preparar. Eu aumento meus estoques de medicação, meus estoques de alimentos, meus estoques de água e meus sistemas de sobrevivência, tendo pelo menos os equipamentos básicos para garantir a minha família, se caso tudo resolva sair fora do eixo e se quebrar de vez. A situação está tão absurda que até movimentos separatistas estão começando no Brasil e devem ser monitorados e, se possível, garroteados o mais rápido possível, porque é exatamente isso que se precisa para que tudo que nós temos hoje, o mínimo de paz que nós tenhamos hoje, vá direto para o ralo. Essa é, de fato, uma gigantesca sinuca de bico social que nós estamos discutindo aqui no Checkmate do Guia do Sobrevivente e eu gostaria realmente de saber tudo o que você pensa a respeito disso. Então é isso aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, porque aqui, além de vídeos de opinião, nós também temos vídeos que ensinam a você a como superar esse estado de crise e outros que podem surgir. Coloque suas opiniões aqui embaixo, esparrame esse vídeo para os colegas, para os amigos, para que eles tenham um pouco de noção do que está acontecendo de verdade no Brasil e, principalmente, não sai daqui sem deixar o seu like e aquele seu comentário que eu garanto para vocês, eu leio todos. Valeu? Fiquem seguros. Preparem-se, porque o que está por vir não vai ser fácil em 2023 e a gente se vê no próximo. Até mais.